Você gosta de história, mas sente lá no fundo da alma que nem tudo foi exatamente como nos contaram? Por acaso, você é daqueles que tem uma atração inexplicável pelo Antigo Egito? É como eu, que uso até hoje alguns símbolos, que se conectam com alguns símbolos, com algumas imagens, com algumas passagens da história? Então esse episódio é para você. Hoje o Conversas com o Universo vai mais fundo numa conversa bem intensa, uma viagem no tempo, nos registros acásticos da humanidade. Essa conversa não é só para a gente saciar a curiosidade da mente, é para a gente receber também com o coração. Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conversas com o Universo, esse espaço em que a gente conversa sobre autoconhecimento, bem-estar, espiritualidade, tudo isso e muito mais. Hoje eu tenho dois convidados especiais para esse episódio. Aline Egger, terapeuta multidimensional, minha amiga, minha parceira. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Marcela, tudo bem? E Roger Bottini Paranhos, escritor. Tudo bem, Roger? Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. A gente vai mergulhar numa das histórias escrita pelo Roger, uma obra mediúnica. Então, quero apresentar o Roger para você. Roger Bottini Paranhos nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, formado em administração de empresas e pós-graduado em sistemas de informação e telemática pela Universidade Federal. Trabalhou quase 40 anos no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É médium desde a infância e foi convocado por instrutores da espiritualidade para o trabalho de divulgação das verdades imortais. É autor de 10 livros, todos publicados pela editora do Conhecimento. Um deles é esse aqui, Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito, o livro pelo qual eu conheci o trabalho do Roger, apresentado pela Aline, minha amiga, que também leu esse livro, e é sobre esse livro que a gente quer conversar com o Roger. Então, Roger, muitas pessoas ouvem falar do Akhenaton como um faraó diferente, para não dizer esquisito, né? Por algumas características que são citadas sobre Akhenaton, alguns comportamentos, né? E no teu livro a gente tem uma visão diferente do Akhenaton, né? Como uma alma missionária, uma consciência que veio para a Terra para colocar em prática um projeto espiritual profundo. Então, eu queria que tu falasse para a gente começar essa conversa sobre essa visão espiritual de Akhenaton. Quem foi ele sob a ótica espiritualista? Ok. Bom, Marcela, para contextualizar logo de início, né, como é que esses livros foram elaborados, né? Que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas de onde é que tirou essas informações todas, né? Os livros sobre Atlântida também, que não existe nenhuma referência literária no mundo com esse nível de detalhamento. Existem livros muito superficiais sobre Atlântida, mas não com esse nível de detalhamento. E esse do Akhenaton não existe em língua portuguesa algo igual. Só em língua inglesa, coisas mais aprofundadas. Esse livro foi revisado por um professor de história da Unicamp, e ele disse que o conteúdo histórico é fidedigno, informações completamente de pouco conhecimento público, até conhecido só por pesquisadores, arqueólogos, realmente, coisas que não chegam muito ao conhecimento público, né? E então, como é que se chega a esse tipo de informação, né? Desde criança eu tinha já despertado minha mediunidade, né? Com 12, 13 anos eu já estava tendo os primeiros contatos mediúnicos. Até que daí, com 18 anos, surgiu na minha vida esse mestre espiritual, que eu não sabia quem era, se chamava Hermes, mas eu achava que era o Hermes, qualquer Hermes, um Hermes comum, o Hermes do shopping, o Hermes ali da esquina. Só que depois eu fui descobrir que era Hermes Trismegisto, né, que é um dos maiores sábios da história da humanidade, né, e que viveu no Antigo Egito, viveu em vários momentos importantes da história da humanidade, e eu sempre fui um discípulo dele desde aquelas épocas.
Só que eu era o discípulo rebelde, né? Então, estou até hoje aqui quebrando pedra para tentar ver se eu consigo evoluir um pouco. E daí, a partir disso, eu estava inserido dentro desses momentos históricos da humanidade. E o que a gente faz pode ser chamado de uma psicohistória, ou seja, uma capacidade mediúnica de regressão de memória orientada pelo mentor espiritual, que me ajuda a regressar a essas experiências ocorridas na época da Atlântida, na época de Akhenaton, na época de Moisés e vários outros que a gente escreveu utilizando esse mesmo recurso. Nem todos os meus livros são de psicohistória, né? Então, nesse livro Akhenaton, né, foi me trazida, voltei no tempo para vivenciar detalhadamente cada momento, cada história que ali é vivenciada. E o que ocorre? Os historiadores, egiptólogos modernos, eles fazem uma avaliação dos acontecimentos de acordo com a visão do hoje. Por exemplo, a gente passou por todo um período de cristianismo, de repressão. Por exemplo, no Antigo Egito, as pessoas andavam nuas e ninguém tinha problema com isso, porque não existia esse pudor pecaminoso que se criou a partir da Igreja Católica e também das culturas islâmicas, né? Na verdade, aquilo para eles era algo puro, como os indígenas também tratam como algo puro. Então, toda a visão que eles têm das coisas, por exemplo, Akhenaton tem uma estatueta beijando uma de suas filhas na boca. Ele é um pedófilo, primeira coisa que se fala. Ou seja, vem essa visão cheia de preconceito da humanidade atual, cheia do ranço que se criou com o passar dos séculos. E através dessa vivência de psicohistória que a gente realiza, a gente vai lá vivenciar como eles realmente pensavam. Porque muitas das informações que estão contidas lá tiveram uma interpretação errônea dos egiptólogos modernos. Tipo, o Akhenaton era um faraó maluco que apagou todos os deuses, começou só a curtir os raios solares, era um faraó hippie californiano, se afastou de todo mundo e ficava só adorando o sol. Não era nada disso, né? Como vocês puderam ver na leitura do livro, que Akhenaton ele não colocava o sol como Deus. Ra é sol. Átom são os raios solares. É outra interpretação. Ele queria dizer que Deus é como os raios solares, que atinge toda a criação, indiferentemente, ricos e pobres, nobres e plebeus, abençoa toda a natureza de forma igualitária. Sem o sol não existe vida. Ou seja, ele tinha incríveis interpretações assemelhando Deus com os raios solares. Então, as pessoas veem o disco solar nas imagens de Akhenaton, ele cultuava o Deus Sol. Não, ele cultuava os raios solares, tanto que as representações têm traços saindo do Sol, que terminam com mãos que significam mãos segurando a cruz Ankh. Ankh é o símbolo da vida dos antigos egípcios. Então, os raios solares é que davam a vida, né? Então, ele fez poemas magníficos, como é relatado no livro, retratando toda essa natureza de Deus, e tentou, então, afastar o povo egípcio do politeísmo, para, então, começar a evoluir para a crença no Deus único, que era fundamental para a evolução da humanidade para os dias atuais, para a vinda de Jesus, para a vinda dos grandes mestres que vieram trazer mensagens espirituais mais evoluídas. Então, Akhenaton era um ser muito à frente de seu tempo. 100 anos antes de Moisés, ele trouxe a crença no Deus único. E 1.200 anos antes de Jesus, ele trouxe uma visão de amor completamente inconcebível para os povos daquela época. Era algo assim que eles não conseguiam nem entender quando ele dizia que era mais importante amar, não guerrear, ou seja, ele abriu mão de entrar em guerras, e por isso o reinado dele foi atacado de todas as formas, né? Porque naquela época um faraó que não era conquistador, era um faraó fraco. Então, no transcorrer do livro, o leitor vai vendo que ele está construindo uma visão que para nós hoje em dia, isso é muito normal, mas naquela época era completamente fora da realidade deles.
Então, ele teve uma grande dificuldade de fazer as pessoas darem esse passo evolutivo, né? Tanto que a própria visão dos antigos egípcios, eles precisavam adorar uma estátua, um símbolo. Daí, de repente, tu chega assim, não existe símbolo, não existe estátua. É os raios solares, essa coisa invisível que toca a nossa pele, nos aquece, nos dá vida. Então, foi uma barreira muito grande, né, difícil de transpor, e que terminou resultando na vinda de Moisés. Quando a humanidade não evolui pelo amor e pela sabedoria, o que Akhenaton trouxe, chega a dor e o sofrimento para impor a sua força e fazer com que a humanidade evolua, né? Então, daí, com o pulso de ferro de Moisés, o pessoal entrou nos eixos, né? Aqueles mesmos rebeldes que viveram na época de Akhenaton, reencarnados junto com Moisés, vivenciaram toda aquela experiência das 10 pragas do Egito, depois a peregrinação pelo deserto. Ou seja, o Akhenaton é o início de uma trilogia que a gente chama, lá na editora até, a trilogia da implantação do monoteísmo na Terra. Esses 3 livros mostram tudo que foi necessário para construir essa mudança de crença, e Moisés daí se tornou alicerce das 3 maiores religiões do mundo, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nem me lembro mais a tua pergunta inicial. Complementa aí que eu vou Não, mas colocando. era exatamente isso, que tu apresentasse para os nossos ouvintes e quem vai assistir, quem foi Akhenaton, né? Nessa visão espiritualista, não a visão que Sim. chega para nós nos livros de história, nos sites que estão na internet, que a propósito, né, Roger, nem tem muita informação sobre quem foi Akhenaton, né? Exatamente, e é muito curioso porque, assim, né, ele foi realmente um faraó fenomenal, né, talvez o maior de todos, com certeza, né, só que o Ramsés II se torna o maior de todos por ser o maior conquistador, e o filho dele, o Tutankhamon, que foi encontrado a tumba intacta em 1922 por arqueólogos, né, o único tesouro do Egito até hoje encontrado intacto, ele é mais conhecido que o próprio Akhenaton, né. Esse é o pai maluco do Tutankhamon, né? Que as pessoas geralmente pensam, porque acham que ele era um doido que revolucionou toda a religião egípcia, que era tudo muito certo, muito bonito, muito correto. Mas, na verdade, né, desses outros deuses todos, tinha o deus Amon, né? Que era a estátua de ouro que a nobreza e os sacerdotes cultuavam, que era um Deus elitista, que só privilegiava os ricos, que escravizava os pobres, que desprezava todos. Então, Akhenaton veio trazer um Deus igualitário, né? Akhenaton, na cidade que ele fundou, em Tel El Amarna, no centro do Egito, que naquela época se chamava Akhetaton, né? O horizonte celestial de Atum, ela era uma cidade onde as pessoas andavam pelas ruas, todo mundo de forma igual, como se fossem irmãos, sem ninguém ser melhor que o outro. E o faraó caminhava entre o povo, sentava na varandinha da casa de cada um, perguntava como é que estava a vida, o que estava precisando, o que poderia ajudar aqui e ali, tratava como irmãos, né? Enquanto os faraós tradicionais nem olhavam para o povo, né? Tratavam como se fossem seres desprezíveis, né? Então foi uma mudança muito grande, que esse lado os egiptólogos parece que não percebem, só veem ele como um faraó maluco que tentou apagar com todos os deuses, e não enxergam essa grandeza, com raras exceções, né? Um egiptólogo que outro, um francês lá, Christian Jacques, lá, que ele escreveu um livro muito bonito, né? Que é Akhenaton e Nefertiti, o casal solar, né? Daí ele mostra tudo isso que era diferenciado desde a arte egípcia, que tudo mudou, e naquela arte tu enxergava essa humanidade do faraó Akhenaton, né? Então, isso é uma coisa bem interessante de se ver, né, se analisar com outros olhos, né, porque ele mudou totalmente até o modelo de representação que chega até nós, né, que é a arte. Ou seja, a gente conhece o Antigo Egito porque eles gravavam em pedra, ficou imortalizado em pedra, e hoje em dia a gente vê aquelas informações quando se vai numa viagem até o Egito, né? Caso alguém queira ir comigo, né? Eu já fui 4 vezes com leitores, vou fazer novas viagens futuras, e daí a gente visita todas essas coisas, né? E interpreta tudo isso, né?
com uma visão espiritualista, ao contrário dos guias tradicionais que seguem aquela coisa materialista, né? Então, Roger, queria te cumprimentar também, porque antes, né, cumprimentei só a Marcela, mas queria dirigir a próxima pergunta também em torno disso, né? Como é que surgiu a tua inspiração, um chamado, digamos assim, né, para psicografar essas obras, né? De alguma forma não foi uma psicografia, né, de fato, mas foi essa regressão, que nem tu mesmo comentou, né? Para revisitar esses cenários, né? Como realmente eu estava lá reencarnado, né? Vivendo tudo isso junto com essas grandes almas. Então, como tu sentiu, né, que havia uma urgência em torno disso para trazer essa mensagem para cá, né, para essa era, para esse mundo atual que a gente se encontra? Oi, Aline, tudo bom? Bom te ver de novo. Como é que isso tudo aconteceu, né? Como eu falei para vocês, desde criança, a mediunidade despertando. Quem viu o filme O Sexto Sentido, com Bruce Willis, a minha infância foi mais ou menos assim. Eu vi espíritos para cá, espíritos para lá, só que no início eram espíritos perturbados, sofredores, né? Não era uma coisa muito divertida, né? Uhum. Daí, então, depois começaram a vir os grandes mestres, né? Eu fui desenvolvendo a mediunidade também, em centro espírita, e isso foi chegando num ponto que o Hermes se apresentou, como eu falei para vocês. Primeira vez que ele se apresentou todo vestindo roupas egípcias, saiotes, claft na cabeça, aquelas colares egípcios e tudo mais, né? E daí ele falou sobre a importância desse trabalho que a gente ia realizar de escrever livros. Então ele já me disse, olha, tu vai ser meu escriba, né? Nós vamos trabalhar junto com isso. E eu, você sabe, eu sou formado em TI, trabalhei 38 anos em TI, né? Em tecnologia da informação, computadores. Sempre me dei muito melhor com o lado da matemática do que com o lado da humanas. Eu disse, olha, não sei se vai dar isso aí, né? Porque as minhas redações no colégio nunca foram maravilhosas, né? E aí, então, a gente começou a fazer ensaios e depois começou os livros. Daí a gente começou primeiro a história de um anjo, que é um relato diferente. Daí depois, no segundo livro, que era um livro de narrações de viagens astrais, né? Durante o sono, a gente sai do corpo e vai vivenciar coisas no astral. Então, esse segundo livro cada capítulo é uma projeção astral que eu tive com os mestres durante uma determinada noite. E daí, numa dessas noites, eu me encontrei com o Akhenaton. Ele estava numa reunião lá, e então ele começou a conversar comigo, tudo, assim, né? Como se fosse meu íntimo, assim, né? Só que ainda não estava com aquela visão muito aberta de tudo que era o passado, né? E daí o Hermes disse, em breve nós vamos trabalhar um livro com ele. E daí eu pensei, bom, ele vai participar do livro, não que a história do livro vai girar toda em torno dele, né? Então, daí no ano seguinte, já o Hermes falou que era importante a gente ter essa clareza da história espiritual da humanidade. As pessoas hoje em dia, elas vivem de uma forma muito mecânica, sem entender a espiritualidade. Elas não conseguem compreender o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que estamos passando isso, por que estamos passando por aquilo. O que devemos fazer para obter esse crescimento espiritual? Devemos somente ir numa igreja, num templo religioso e fazer as nossas orações mecânicas, ou é necessário uma transformação interior, uma ampliação da consciência? A ampliação da consciência que é fundamental. Então, para a gente ter uma ampliação da consciência mais lúcida, é interessante conhecer o passado, principalmente o passado espiritual da humanidade, né? Todo o trabalho que foi realizado para levar a humanidade da Terra a um novo nível de consciência. No livro sobre a Atlântida, a gente fala que eles eram instrutores dos mundos primitivos da Terra, lá naquele período bem remoto, lá 12 mil anos atrás. Então, todo o trabalho que eles realizavam nesse sentido. E depois, posteriormente, a humanidade precisou dar novos passos e a espiritualidade, então, teve que ir, de certa forma, vendo até onde a humanidade conseguia avançar. E a gente, infelizmente, sempre foi muito tacanho, né? Infelizmente, a gente atrasou muito a evolução espiritual da humanidade.
A gente mergulhou numa idade das trevas, na Idade Média, que foram 1000 anos de atraso absurdo, né, em todos os aspectos da ciência, da medicina, da espiritualidade como um todo. Ó, esse aqui é o Nilo. Ó, Nilo, dá um oi ali. Dá um oi ali, Nilo. Calma. Então, a gente sempre teve esse atraso, né? Por exemplo, durante o desenvolvimento dos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, foi um período assim que a espiritualidade lançou grandes pensadores para começar a promover um grande avanço, e daí mergulhou nas trevas da Idade Média. E hoje em dia a gente continua batendo o pé e remando contra a maré. A gente está vivendo agora um período que Jesus profetizou como o fim dos tempos, o juízo final, né? O fim de um ciclo de evolução planetária, e a humanidade não desperta para uma entrada para a nova era. Pelo contrário, a gente está ocorrendo agora um mergulho bem complicado no sentido reverso, né? Com guerras, com governos autoritários, com todo tipo de situação que vai diametralmente oposto desse caminho da iluminação, né? Do crescimento, da fraternidade, do amor. Então, é importante que a humanidade tenha essa consciência, né? E aí vem o objetivo central de todo o nosso trabalho até agora, né? Que todos esses 10 livros que a gente publicou, a alma deles é o universalismo crístico, que é um conceito de buscar a sabedoria de todas as religiões, procurar entender realmente o que ela nos traz, pegar o conhecimento desses grandes mestres, por isso que é crístico, né? Porque a aura crística do planeta não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Mas Jesus, Krishna, Buda, Zoroastro, Confúcio, Hermes, outros grandes mestres, trouxeram a mesma mensagem universal, adequada a cada povo, a cada época, a cada cultura. Então a gente tem que fazer as pessoas despertarem, olha, chegou a uma nova era, que a gente não vai ser submetido a religiões, mas a gente vai buscar a espiritualidade. E para isso a gente tem que começar a estudar tudo isso, analisar, entender, para realmente se libertar desse mundo de ilusão que a gente vive escravizado, e a partir daí, então, nós realmente promovermos uma evolução a passos largos, né? Que é algo que está faltando tanto individualmente como coletivamente na Terra. É curioso, né, Roger? E a gente percebe bem no livro do Akhenaton o quanto ele já trazia uma mensagem que seria muito válida hoje, em 2025, se fosse ouvida, né? Tanto dessa questão que tu trouxeste de que Deus está em todos os lugares, como os raios solares iluminam a todos igualmente. Tinha essa questão de olhar para a ciência, olhar para a filosofia, fomentar isso, né? Fomentar o pensamento crítico, não só a revolução espiritual, né? Mas ele também propôs uma série de revoluções na sociedade há mais de 3.000 anos, né? E como tu bem comentaste, parece que a humanidade ela foi caminhando a passos muito lentos, com alguns retrocessos. Como que tu avalia isso, Roger, em termos de motivos, causas? O que tu pode nos trazer, assim, não só da tua visão, mas também o que tu recebeste dos mestres como Hermes, né? Por que a humanidade caminha tão devagar? Realmente, esse ponto é interessante. Outra informação que é de pouco conhecimento daquele período é que na cidade que ele fundou, né, essa no centro do Egito, né, Amarna, foram feitos congressos que vieram sábios do mundo inteiro para filosofia, até para estudos de ciência, tudo que era possível naquela época, desenvolvimento do amor espiritual, tudo. E naquela mesma época, os reinos mais ao norte do Egito lá estavam se rebelando, né, as colônias. E então o exército, os sacerdotes de Amon lá, do deus que era inimigo lá, que ficava na cidade de Tebas, lá no Alto Egito, começaram a dizer que ele ficava lá com um bando de maluco falando coisas sem nexo, enquanto o país estava sendo atacado. Na verdade, era só povos que já eram escravizados pelo Egito que estavam querendo se libertar. E Akhenaton estava tão inserido naquilo tudo que ele não queria parar aquele projeto para ficar atendendo esse tipo de interesses, né?
E esse tipo de coisa que foi pouco a pouco minando, né, o reinado dele, fazendo com que ele fosse se enfraquecendo e ganhando daí a opinião pública de que ele era um deus, um faraó que deveria ser derrubado, né? Então, a gente vê que já naquela época, essa dificuldade incrível, depois, no passar do tempo também, boa parte dos habitantes do planeta atualmente são capelinos, né, que vieram exilados do sistema de Capelo. E todo mundo costuma dizer que o capelino é cabeça dura, ele é teimoso e é ganancioso, né? Já na época da Atlântida se via como eles eram gananciosos, né? Então, tudo que se apresenta no sentido de ganhos, de interesse de poder, Capelino brilha o olhinho quando vê poder, né? O mundo humano é muito tentador com seus tentáculos, né? Então, acho que tudo isso a gente vê até que as pessoas mais humildes, pobres, assim, quando tu dá um pouquinho de poder para elas, já se torna um monstro, né? Então, a gente vê que realmente é alguma coisa da personalidade desse grupo de espíritos que veio para a escola Terra para tentar crescer, evoluir, recebeu mensagens maravilhosas de Jesus, perfeita, né? Um código moral maravilhoso de crescimento espiritual, mas são coisas que parece que não entram na cabeça. E já tivemos grandes comprovações. Eu costumo dizer que nos anos 70, mais ou menos, eu era criança ainda, e tinha o Chico Xavier no seu auge. E eu via aquelas coisas e dizia, olha, mas isso é a prova incontestável que a gente sempre precisou. Agora vai. Olha só, ele está indo em programa de televisão fazendo fenômenos magníficos, psicografando cartas de trás para diante em línguas diferentes que ele nem conhece. Querem prova maior do que isso, da imortalidade da alma, da espiritualidade? Eu ficava assim, eufórico, né? Eu era uma criança prodígio, com essa idade eu já pensava essas coisas todas. Daí, passou o tempo, todo mundo parece que esqueceu. Chico Xavier, parece que nova geração nem sabe quem é Chico Xavier. Aquele pessoal que viu essas coisas fantásticas já caiu num torpor, já se escravizou a vida humana de novo, alienação. É difícil de explicar. Não tenho palavras. Realmente complicado. Mas então, Akhenaton, ele veio numa época, né, de falar do Deus único, né, e numa época completamente politeísta lá no Egito. Então, o que de fato essa mudança ela representava em termos de consciência coletiva, né, de expansão assim para a evolução espiritual da humanidade que tu acha assim, num formato geral, né? O que isso era trazido assim? Na verdade, é um grande laboratório, né, que ocorre, né? Todo mundo pensa assim, a espiritualidade sabe tudo, eles têm como prever tudo, como vai acontecer, mas nós temos o livre-arbítrio, né? Eles podem até ter uma ideia do que a coletividade, no geral, vai seguir, por qual caminho. Mas eles não podem saber exatamente porque a gente tem a capacidade de decidir, né? Então, eles avançavam alguns passos, viam que a coisa tinha uma resistência, daí você tem que dar uma atrasada em alguns passos, depois caminhar no sentido, né? E eles acreditavam que o Egito, por ser um povo já que tinha uma vida estabilizada, era um povo que não passava fome nunca, porque as cheias do Nilo permitiam safras cada vez mais maravilhosas. Esse período da 18ª dinastia foi um período de uma época de ouro que permitiu a todos os egípcios terem uma excelente qualidade de vida. Então, estava tudo pronto para eles darem um passo além das necessidades básicas, né? A pirâmide de Maslow, né? Já atendeu as necessidades básicas, vamos para as espirituais agora, né? Só que, infelizmente, como eu disse, né? Existia os agentes das sombras, esses sacerdotes ambiciosos, a questão do dinheiro, do poder, manipularam o povo aqui, manipularam o povo ali. Akhenaton conseguiu trazer para a cidade que ele fundou lá um número fantástico de pessoas que ele
que ele viu que tinha condições de entrar nessa vibração, né, de luz. Aquela cidade chegou a ter 30 mil pessoas no seu auge ali, né, e ela era uma cidade recém-fundada, pessoas que entraram nessa visão de mundo dele. Mas aí, como vocês leram nos livros, eu não posso contar tudo também, senão o pessoal vai dizer que eu estou dando spoilers do livro, né? Daí começou a acontecer aqueles diversos fatores, né, que foram levando ele àquela tristeza profunda, tudo que foi acontecendo, né, conspirações e tudo mais, e daí levou ao fracasso do projeto, né? A espiritualidade continua trabalhando sempre para que a gente evolua, eles não desistem de nós nunca, mas agora mesmo a gente já entrou na era da luz, a gente já atingiu a época que começa a era da luz, mas a humanidade terrena não entrou, ela continua no atraso, marcando o passo, e isso gera um descompasso com a evolução projetada da Terra. Então, o que está acontecendo? Problemas ecológicos, desequilíbrios na natureza, vários distúrbios energéticos por todo lado. Então, começam a ocorrer as reações planetárias, porque a gente já está começando a levar toda a estrutura a um descompasso. E isso aí pode terminar alimentando as questões que eu começo a dizer, tipo as profecias do João no Apocalipse sobre os cavaleiros do Apocalipse. Todas as profecias de fim dos tempos, né? Tudo aquilo que a gente costuma ver. Isso tudo poderia ser evitado. Existem dois caminhos para a evolução, sempre digo, amor e sabedoria ou dor e sofrimento. Se tu não quer evoluir pelo caminho do amor e da sabedoria, só resulta dor e sofrimento, né? Agora, os teus livros, né, Roger, até por essa característica de serem obras mediúnicas, para mim e a Aline também, a gente já conversou várias vezes sobre isso, eles são uma oportunidade também das pessoas acessarem a própria história, né, a própria história da humanidade com outro olhar, né. O livro Akhenaton, por exemplo, eu né, comentei já com vocês que para mim foi um acesso aos registros akáshicos, né, eu li aqui o teu livro, e parecia que eu estava lá, né? Parecia que eu estava vendo aquilo, né? Então, para mim, para a Aline também, né, Aline, foi uma experiência transformadora, né? Então, eu queria ouvir de ti, Roger, como foi para ti escrever esses livros nesse contexto, com a orientação de Hermes, se houve também uma mudança, uma transformação pessoal para o Roger? Sim, sim. Isso é bem interessante, né? Porque as pessoas elas se veem lá porque é uma testemunha ocular dos fatos narrando. Não é um egiptólogo que nunca vivenciou a realidade da época, que lê lá, vê alguma informação lá escrita em pedra, daí ele tenta colocar a sua visão da sociedade dentro da ideia ali, né? Eu costumo dizer que tem os egiptólogos americanos que só falta colocar um McDonald's na esquina lá do Antigo Egito, lá quando eles estão narrando, né? Porque eles levam o estilo de vida deles para dentro da história do Antigo Egito. Então, isso permite que a pessoa tenha uma imersão, né? E isso permite que as pessoas também consigam ter os seus starts e relembrar suas vidas antigas, né? Por exemplo, dos livros da Atlântida e o Akhenaton, muitas pessoas me dizem que, olha, me descobri lá, eu vivi lá, eu tenho certeza, coisa e tal. E daí, no caso, eu que estou escrevendo, é como se fosse uma terapia de regressão de luxo, né? Porque está sendo conduzida por um mentor espiritual como Hermes, e ao mesmo tempo eu estou me libertando de vários bloqueios e traumas do passado, lá das confusões que eu fiz no passado, né? E claro que tudo isso é conduzido com muito cuidado por ele, né? Vocês veem somente o resultado final ali, né? Todas essas etapas de ele abrindo as cortinas para ver isso, ver aquilo. Às vezes as pessoas me perguntam por que o livro Akhenaton saiu antes da Atlântida, se cronologicamente a Atlântida foi antes. Porque os da Atlântida não tinham estrutura psicológica para escrever naquela época que eu comecei a escrever Akhenaton, né? Então, tudo isso tem um cuidado da parte deles, né?
E realmente isso vai me ajudando de uma forma fantástica, assim, né? A vencer certos bloqueios, certas visões equivocadas que se tem das coisas, né? E nos livros futuros também, que nós vamos começar a escrever agora também, provavelmente vai ter outras experiências dessa natureza, né? Mais ou menos por aí. Perfeito. E, Roger, a gente viu, lendo ali, que Akhenaton teve grandes resistências, né, no movimento que ele quis vir aplicar. Então, o que tu acha que essa oposição toda a essa ideia dele nos revela hoje sobre essas forças que tentam impedir essa evolução espiritual, né? O que isso ainda se repete hoje em dia, que tu vê a similaridade de lá para cá, assim? Eu vejo assim que sempre existem, né, forças das trevas, né, os senhores das sombras, né, os magos negros, que na verdade eles não manipulam as pessoas, né? Na verdade, as pessoas é que alimentam eles, né? Se as pessoas fizessem essa transformação interior, eles não teriam poder nenhum sobre elas, né? Então, geralmente, nós somos dominados pelas trevas, por essas forças implacáveis. Não, faz o mínimo esforço para se libertar das tuas tendências negativas, tenha realmente determinação nisso, mostra que tu está firme nisso, que cessa tudo, né? Então, na verdade, é mais uma questão de querer, né? Por exemplo, Jesus dizia que a porta estreita é a porta que conduz ao reino dos céus, né? E a larga é aquela que a porta larga é mais fácil, tem os prazeres humanos, tem as coisas que atiçam os sentidos físicos, né? E as pessoas se voltam um pouco para dentro de si mesmos, né? Para desenvolver esse lado espiritual. Tanto que tem pessoas que tu vê que são completamente cegas para qualquer coisa espiritual, né? Para elas isso é tudo uma ilusão, é uma coisa de gente que está se deixando alienar, que a ciência hoje em dia explica tudo, que não tem nada disso, meditar, pensar, refletir. Não, para que isso, né? Eu prefiro ver a televisão, eu não gosto nem de ficar sozinho ouvindo a minha própria voz. Então, aí fica difícil, né? Teria que mudar todo esse modelo e talvez, como eu disse antes, tenha que ter alguma coisa que pegue firme, que dê uma machucada, né? Por exemplo, quando acontece, né, as situações de fome, de miséria, de guerras, né? E daí as pessoas perdem todo esse mundo de ilusão, esse mundo de ilusão se desfaz, e daí tu tem que te agarrar no espiritual, né? Os primeiros cristãos, eles tiveram realmente atitudes super nobres e louváveis, mas estavam num ambiente super propício também, né? Eles estavam sendo perseguidos, estavam na miséria, não tinham moradia, não sei o quê, então eles se agarraram na mensagem de Jesus. Já o mundo moderno, as pessoas têm tudo para se alienar, né? E hoje em dia, com celulares, smartphones, as pessoas ficam olhando vídeos, não querem ler livros, ou ficam vendo séries e mais séries, que hoje em dia tem 500 streamings diferentes oferecendo séries. Então, é muito difícil as pessoas pararem para ler um livro de reflexão, um livro de espiritualidade, né? Então, realmente, fica várias barreiras aí dificultando. Mas para nós que tivemos, né, a disposição de ler não só o Akhenaton, mas também os livros seguintes da trilogia, e estamos lendo outros livros, né, Roger? A gente sabe o quanto isso pode fazer diferença, né? E eu fico me perguntando, Roger, o quanto eu estou envolvida nessas histórias, porque também me vi como estive lá, né? Eu sinto que eu estive lá na época de Akhenaton, né? Então, a minha pergunta para ti é se tu enxergas que o legado de Akhenaton ainda reverbera, de alguma forma ainda ecoa, ainda atua nesse momento planetário sobre a humanidade. Sim, por exemplo, não de uma forma de milhões de pessoas, né, mas existem um grande número de trabalhadores
daquela época que estão reencarnados no Brasil, especificamente nesse momento, né? Então, aqui a gente vê muita gente vinculado a essa vibração de Akhenaton, a mensagem dele, né? Existem muitos grupos espiritualistas pelo Brasil inteiro que trabalham sobre a mensagem da luz dourada, né? Como se fala, né? Que é a luz de Atom, né? E são grupos assim não tão populares assim, porque são espiritualistas, né? Mas em várias regiões do país eu fico sabendo, porque como eu escrevi o livro, eu consigo catalisar essas pessoas todas, né? Elas entram em contato comigo. Então eu acredito que tem muita gente boa que está ali com o seu trabalho de formiguinha ali, talvez preparando, semeando a terra, né, para o futuro, né, para que isso venha a se tornar, não está morto. Existem trabalhadores ali incansáveis que estão lutando pela divulgação desse tipo de mensagem, né? E é uma mensagem de esclarecimento espiritual, né? Porque a gente vê que a mensagem de Jesus tem um alcance bem maior aqui, né? Principalmente, mas muitas dessa mensagem não é de libertação e de conscientização, né? É uma mensagem somente de adoração, né? O importante é aquela em que tu chega assim, não, para aí, eu não sou mais um telespectador dessa história. Agora eu quero participar dela ativamente, né? E isso é uma coisa que a gente vê pouco, né? Mesmo no cenário cristão, né? Então, eu acredito que alguma coisa a espiritualidade deve estar planejando, assim, eu não tenho informações mais aprofundadas, também coisas que eu posso revelar, mas que vão ocorrer mudanças no cenário aí que vão fazer as pessoas começar a se reencontrar, né? É preciso, é urgente isso. É muito de assumir a nossa responsabilidade no processo, né? E parar de delegar isso, né, para, enfim, profetas, para grandes avatares, né? Eu também concordo com isso, assim. E até puxando o gancho de algo que tu já comentou aqui, a gente sabe que o livro, né, em si, a história, quando tu traz ela, a gente não encontra, né, esses registros, né, enfim, na história, em coisas acadêmicas, né? Então, como que a gente pode aprender a expandir a nossa mente, né, nossa consciência, e permitir que esse invisível, né, algo que a gente não consegue tatear ainda, né, mas seja uma forma de conhecimento legítimo? Como é que a gente pode conciliar esses dois mundos, né, para que eles coexistam, digamos assim? Isso aí até no livro, o primeiro livro do universalismo crístico, né, O Futuro das Religiões, a gente colocou como um dos alicerces, né, do universalismo crístico, que era buscar aliar ciência, filosofia e religião, né, buscar que essas três caminhassem juntas, e não como coisas antagônicas, né, tipo, religião é uma coisa, ciência é outra, filosofia é outra, mas não buscar que através de pesquisas, desenvolvimentos, estudos científicos, né, tem universidades que estudam vários aspectos, né, da espiritualidade, assim, né, como cura, aura, energia, poder da oração, a questão da noética também, né, que é esse fator da união de pensamentos egrégora para a formação de realidade. Então, esse tipo de coisa tem que ser mais e mais fomentado, né, apoiado pela sociedade como um todo, né, buscar valorizar essas questões da alma, né? Mesmo que num primeiro momento os cientistas e parte das pessoas não acreditem na realidade espiritual, mas pense que a espiritualidade é bom para a alma, é bom para a alma, para eles, né? Aquela alma que é só humana, né? É bom para o bem-estar, para a cura da depressão, para a cura de diversos males da sociedade, né? Então, isso já é um grande passo, né? Já é um primeiro momento. Então, a gente construiu mais ou menos essa transição, né? Para que daí no futuro, com comprovações mais claras sobre tudo isso, daí ficasse mais evidente, né? E a partir daí a espiritualidade já ser tratada até como uma nova ciência, né? Também dentro desse aspecto, né? Agora, a gente conversou aqui hoje, né, Roger, sobre o quanto a grande maioria da humanidade ainda ou não acredita
em espiritualidade, né, não desenvolve, não tem essa prática espiritual, ou ainda está muito perdida, né? E a gente, eu e a Aline, a gente recebe muito, né, as pessoas que estão começando a despertar e nos perguntam o que eu faço, para onde eu vou, porque eu não me identifico com religião A, não me identifico com religião B, qual é o caminho, como que eu desenvolvo isso? Né? Então, eu queria que tu falasse do teu ponto de vista, né, como um escritor, como médium, que trouxe para a gente aí essas obras mediúnicas, como que esse tipo de leitura pode ajudar essas pessoas que estão começando a despertar, né, que estão ainda perdidas, que não sabem para onde ir. Hoje em dia, eu costumo dizer que os livros são fundamentais, né, porque a gente não tem quase ferramentas para isso, né? Por exemplo, lá no início dos anos 2000, ali a gente tinha diversos grupos pelo Brasil do universalismo crístico, né, grupos de estudo que as pessoas iam participar em reuniões semanais. Hoje em dia, esses grupos foram perdendo força e já não tem mais praticamente nenhum. Então, a única forma que as pessoas têm de enxergar essas novas realidades, essas novas filosofias, seria através da leitura, né, de ler livros. Não só os meus, né, mas livros sobre espiritualismo mesmo, né? Eu não digo espiritismo porque espiritismo é uma religião, né? O espiritualismo, sim, que é toda essa egrégora de consciência espiritual, livros, filosofias, grandes mestres, grandes editores, grandes escritores também, de várias linhas religiosas, assim, que tem já essa visão universal e não apegada à minha religião é melhor que a tua e coisa e tal, essas coisas pequenas, né? Então tem que buscar, né? Tem que tentar se aprofundar. É uma caminhada um tanto solitária. E claro, tem canais como o de vocês, né, que estão aí tentando abrir a consciência das pessoas, né? Procurarem nas redes sociais esses canais, né? Se inscreverem nos canais para receber as mensagens que vocês trazem, né? Tem muita gente que tem preguiça de ler assim com mais fervor, né? Então, pelo menos pega resumido o trabalho que vocês realizam, né? Os cursos que vocês realizam também são fundamentais, e tem vários outros grupos e pessoas e terapeutas pelo Brasil que também oferecem isso, né? Mas é algo pequeno ainda. Por exemplo, eu sei que lá na região de Brasília, lá, aquela região toda, tem muito, né? Tem muito. Das últimas vezes que eu fui lá, o que mais tinha eram grupos já de conscientização espiritual, participei de várias reuniões, né? Agora aqui na região sul, né, infelizmente, aqui a coisa é ainda um pouco atrasada nesse aspecto, né? As pessoas ainda são mais duras para essa concepção espiritual. Mas lá na região de Brasília, né, tirando aquela parte dos políticos ali, né, a Praça dos Três Poderes, o resto é tudo muito espiritualizado lá, né? É impressionante. O pessoal de lá é muito avançado, muito mesmo. E se a gente receber essa informação aleatoriamente, a primeira instância a gente é capaz de refutar, né? Porque a gente não consegue fazer essa ligação, né? Mas lá que tá os políticos e tal, então a gente pega isso como se fosse uma verdade absoluta, né? E a gente não sabe da história por trás disso, né? Então é legal tu trazer essa informação também. Sim, para complementar, tem vários chakras do planeta, né? O planeta tem chakras, né? Uhum. E o chakra no Brasil, na América do Sul, é em Brasília, né? O centro de força mais importante aqui dessa região toda é Brasília. Então, muito legal saber. E, Roger, para a gente ir se encaminhando, então, para o nosso desfecho, infelizmente, né? Porque tá tão legal aqui o papo e a profundidade que a gente está dando para tudo isso. Mas se Akhenaton tivesse encarnado hoje em dia, qual mensagem tu acha que ele traria de primeira instância para a humanidade hoje? Eu acho que ele traria principalmente a mensagem do amor, sabe? A crença no Deus único é uma coisa que já não é mais necessária, então isso para ele já estaria ultrapassado, mas a questão do amor, dos valores que são fundamentais para esse momento que a gente está vivendo, que Jesus já corroborou de uma forma muito mais aprofundada que ele próprio.
e que as pessoas ainda não estão vendo a urgência disso como fator de evolução espiritual. Então, acho que ele focaria principalmente nisso e talvez mostrar toda essa questão da gentileza, né? Que ele sempre foi muito gentil, muito amável, né? Que as pessoas têm que ser mais amáveis, mais carinhosas umas com as outras, né? Tentar deixar de lado todo aquele aspecto, né? Porque na verdade o amor ele resume todas as virtudes, né? Quando tu enche teu coração de amor, todo o resto parece que flui naturalmente, né? Então, a partir do momento que fazer as pessoas transpirarem amor, né? Tentar. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhado, né? A gente tem que vencer todos os nossos maus hábitos, todas as nossas tendências negativas, para daí deixar isso entrar no nosso sangue espiritual, né? Para que funcione, né? Eu acho que ele trabalharia muito isso, sabe? De transformar as pessoas para isso, né? Nesse sentido. Do ame ao próximo como a ti mesmo, né? Exatamente, isso resume toda a lei, todos os profetas, como disse Jesus, né? Antes da gente se despedir, Roger, eu não posso deixar de te perguntar o que tu podes nos contar a respeito dos próximos passos de Roger Bottini Paranhos. Já começou a escrever? Ainda não? Tem previsão de lançamento? Pode dar um spoiler sobre o que será o próximo livro? Bom, vocês estão sabendo de primeira mão que eu, depois de 38 anos trabalhando no Banrisul, né, com a área de TI, eu consegui finalmente vencer esse karma e consegui meu desligamento, né, antecipado, porque a reforma da Previdência ainda atrasou ainda mais tempo, né, esse processo, para que eu pudesse agora voltar a me dedicar integralmente, né, como foi no início dessa primeira sequência de livros, né. Então, com certeza, agora eu estou dando uma pequena respirada, assim, tá caindo a ficha, né, porque que dia é hoje? Faz 6 dias que eu tô livre, né, para poder focar em outras coisas. E daí, realmente, já tem projeto, até eu antecipei esse meu desligamento do Banrisul, porque o Hermes disse, está voltando, vamos começar de novo. E daí, quando o chefe manda, a gente obedece, né? Então, eu estou me preparando, né? Entrando na sintonia, coisa e tal. Tem um trabalho grandioso aí, porque é um trabalho urgente que a gente tem que fazer de livros, né? Vai ser uma sequência de 7 livros de regressão de memória, de novo, psicohistória. Vamos voltar no tempo para contar a história mais grandiosa de todos os tempos. Nós vamos daí escrever sobre a missão de Jesus. Uau! Incrível! Sensacional. Sem a distorção que ocorreu nos evangelhos, sem a visão limitada das pessoas da época que estavam inseridas dentro do judaísmo, dentro da crença judaica, a mensagem como Jesus realmente quis trazer, né? E como nós temos os nossos mapas mentais limitados, às vezes alguém fala A, a gente entende B, e assim sucessivamente, né? Vamos tentar filtrar tudo isso. Imagina o impacto que não vai causar esses livros. Temos que voltar em grande estilo, né? É verdade. Roger, muito obrigada pelo teu tempo, pela clareza com que tu trouxeste todo o teu conhecimento, a tua experiência. Tenho certeza que vai ser muita contribuição para quem chegar nesse podcast. Te agradeço mais uma vez pela tua atenção e até a próxima, né? A gente vai voltar a gravar quando sair o primeiro volume, tá bom? Eu que agradeço, mas vamos devagar que tem muito chão ainda para lançar o primeiro volume, né? Esse trabalho é longo. E quando vocês quiserem também falar sobre qualquer outro tema, outro livro que queiram abordar, fiquem à vontade aí que é só me chamar, né? Com certeza vamos querer. Com certeza. Obrigada, Roger. De verdade, foi muito rico mesmo. Eu que agradeço. Então, tivemos essa conversa maravilhosa com Roger Bottini Paranhos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os canais do Roger. Ele tem um site, né, Universalismo Crístico, tem também o Instagram dele, para quem quiser acompanhar, né, e saber mais quem é o Roger. Mas eu e a Aline também temos uma novidade maravilhosa para vocês, pegando o gancho, né, do que o Roger falou, da importância
de quem está despertando, de quem está buscando conhecimento, de quem anseia por profundidade, que quer desenvolver a sua espiritualidade, eu e a Aline estamos com um projeto novo que nós queremos convidar você, inspiradas justamente por Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Nós cocriamos o que, Aline? Então, nós cocriamos um projeto imersivo nessa história, né, que o Roger trouxe, dessa visão mediúnica que ele trouxe. E eu acho que encantou tanto a nós duas, né, Marcela, e com certeza mais pessoas que leram esse livro, mas como a gente não sabe de outras pessoas que leram, né, a gente se apegou ao que a gente tinha. Esse chamado veio muito forte para nós duas, como se fosse um vulcão em erupção, e a gente sentiu a necessidade de levar isso para mais pessoas, porque a gente sabe que também tem pessoas que não são tão integradas à leitura, é uma leitura, querendo ou não, mais extensa, né? Tem ali os 3 livros após. Então, assim, a gente quis trazer isso de uma forma muito mais dinâmica e, ao mesmo tempo, da gente formar essa egrégora de luz em volta desse projeto, para a gente sustentar isso de uma forma muito mais forte, integrando também no grupo esse foco na expansão da consciência das pessoas. Então, não é só a história, né, do ponto de vista do Roger, que a gente vai trazer para esses encontros. É muito mais uma imersão em autoconhecimento, em autodesenvolvimento. É algo que vai realmente expandir a alma de cada um que está inserido nesse grupo. A gente vai fazer as trocas também, né, ali dentro das nossas redes sociais, ali dentro do grupo do WhatsApp. Então, é algo que vai ficar latente, né, durante esses 2 meses, e claro, vai reverberar após, mas principalmente dentro desses 2 meses de curso que a gente vai dar, e vai ser uma coisa tão aconchegante, uma coisa tão gostosa de participar, que vocês vão ver, vocês vão querer continuar fazendo esse projeto a mais longo prazo. Foi muito interessante, né, Aline, porque a gente compartilhou muito dessas leituras, dos insights, e o quanto essas leituras dos livros do Roger fizeram conexão com outras leituras que a gente fez, com outras experiências que a gente teve, mesmo nos atendimentos com os nossos clientes, né, questões que a gente procurava, perguntas que a gente tinha e que a gente não encontrava resposta. Então, eu e a Aline, a gente traz toda essa nossa bagagem justamente para atender também, não só esse chamado da espiritualidade, que veio forte no nosso coração, mas também o chamado dessas pessoas que chegam a nós, dizendo, estou despertando, e agora? O que eu faço? Eu sei que tem mais, eu sinto que tem mais. Onde eu encontro essas respostas? Então, eu e a Aline, a gente vai transbordar, né, Aline? Muito do que a gente viveu, muito do que a gente aprendeu e está aprendendo. Então, eu reforço o que a Aline disse. O nosso projeto chamado Outside the Box é justamente para quem pensa fora da caixinha, para quem está disposto a expandir, a sair dos limites. Quem sabe que a história não é só aquilo que nos contaram, que tem mais. Que está disposto a viver uma experiência, né, Aline? Porque não é só um conteúdo que eu e a Aline vamos despejar. Não, é uma ativação, é uma experiência, por isso o curso imersivo. Então, o convite, né, Aline, é para fazer parte, é para receber e também contribuir, é para potencializar esse processo, é para acelerar esse processo, para que o coraçãozinho de todo mundo fique mais tranquilo no meio de todas essas mudanças que a gente está vivendo, né, Aline? Pois é, até porque tem aquela coisa, né, Marcela, que até o Roger trouxe aqui pro podcast, que esse caminho, né, essa jornada do autoconhecimento e do despertar espiritual, ela é muito solitária. E eu acho que tu, assim como eu, também viveu isso de uma forma muito, muito solitária. E a gente quer ter com quem compartilhar, a gente quer ter com quem conversar, com quem expor as nossas dúvidas, mesmo que a gente expondo a dúvida, a pessoa também não sabe responder, mas a gente vai chegando em algum lugar, dando a experiência de um, de outro, a gente vai conectando. Então, assim,
esse grupo ele vai servir para isso também. Aí vocês acham, né, que é só eu e a Marcela que vamos ensinar vocês? Vocês estão muito enganados. A gente vai aprender junto com vocês, porque sempre quando a gente troca com as pessoas experiências, né, de vida, enfim, de qualquer coisa, a gente também está enriquecendo o nosso conhecimento. Então, para nós é uma honra, né, tá construindo isso juntas, construindo esse grupo com diversas pessoas que talvez a gente nem conheça, porque elas trazem de fora mais riqueza ainda para a gente, né? Então, tudo vai sendo construído e as pessoas até podem achar que a gente sabe aonde isso vai dar, mas nem a gente sabe. Isso tudo está sendo construído de uma forma tão harmônica, tão fluida, que quem participar logo desse primeiro ato, desse primeiro módulo que a gente está fazendo, vai se encantar, eu não tenho dúvida alguma, porque vai se conectar não somente com a história, mas também com essa sinergia que está sendo criada. Vai sentir o chamado no coração, vai falar assim, ó, um chamado interno vai vir e vai falar, é para mim. Isso aqui é para mim, elas estão falando comigo, esse livro, e tudo vai entrar nos eixos, tudo vai ser muito, muito, muito fluido. Então é isso que a gente busca para o nosso curso, né, atualmente. E é importante a gente dizer também, né, Aline, para quem é esse projeto? É para um perfil específico de pessoas, né? Não é só para quem está despertando agora, mas para quem, assim como eu e a Aline, já estamos nessa caminhada, mas ainda tem muitas perguntas, ainda sente que tem muitas lacunas, que não sabe onde procurar, quais são as fontes confiáveis, né? Nós fomos muito guiadas, né, Aline, a esses livros do Roger. Então, isso é uma questão, às vezes, de oportunidade, de ressonância, de momento da vida. Então, a gente quer compartilhar essas referências positivas, não só do Roger, mas de outros conhecimentos que a gente tem, né? Como as próprias leis herméticas, de Hermes, mestre do Roger, né? Então, é um projeto voltado para pessoas que estão em busca de profundidade. Não só para terem conhecimento, que a mente racional dá conta, mas para expandir, né? Aquilo que o Roger falou, de abrir a consciência, para mudar a nossa experiência aqui na Terra, porque isso vem mudando a minha experiência e a experiência da Aline. Então é por isso que a gente acredita que vai mudar a sua também. E outra, né, a gente está numa era vivendo uma guerra de informações. E o que isso quer dizer, né? É muita informação, é uma chuva de informações que a gente tem todo dia nas redes sociais, nos noticiários, e muitas dessas notícias, elas são fakes, né? Elas são implementadas, né, por enfim, um governo maior, né? A gente sabe que tem muitas pessoas operando contra, né, a humanidade e se deixam levar facilmente, né? Como o Roger mesmo trouxe ali na entrevista. Então, a gente também já tem uma certa, né, experiência com isso, a gente já está há mais tempo também nesse caminhar e a gente já começou a perceber essa movimentação há mais ou menos um ano atrás. E a gente tem esse chamado, a gente tem esse feeling, e a gente opera muito com o coração e a gente consegue filtrar essas informações. Então, a maioria das coisas que surgem hoje, a gente passa o olho e a gente sabe, não, isso aqui não é verdade, não, isso aqui não ressoa, isso aqui não tem cabimento. E então, assim, a gente vai trazer nesse curso somente as coisas que ressoaram com a nossa alma, somente aquilo que a gente tem essa segurança de repassar para vocês. A gente não está aqui para propagar medo, para propagar inseguranças, para propagar o fim do mundo. A gente realmente não acredita que isso vai acontecer, a gente acredita nos planos da luz para a humanidade. Então, a gente quer trazer isso para vocês, e o Roger compactua com isso também nos livros deles, né, trazendo isso para cá hoje, e a gente quer expor isso para todos vocês, a gente quer mostrar o quão benevolente a luz é, o quão eles estão cuidando da gente, o quão, por mais que pareça caótico, e isso quem mostra muito é a mídia, quem mostra muito é o externo, né? Mas para a gente não se deixar levar por isso, porque realmente está sendo feito. A gente entrou nessa era de luz. Então, a gente ter essa fé, né, e construir isso juntos, a gente propagar isso juntos, porque hoje a gente não precisa mais de notícias ruins, a gente não precisa mais de gente propagando ódio gratuito, né, para fofocas e fake news para lá e para cá. A gente precisa propagar essa verdade que a gente viu e ouviu, né, através das lentes do Roger.
e a espiritualidade está trazendo essa grandiosidade, esse presente nas nossas mãos hoje em dia. Então, é isso que a gente quer repassar para todo mundo, né, que for entrar nesse curso com a gente e também nos próximos que vierem. E também para que você se abra para receber esse amor que é irradiado para nós. Esse amor que Akhenaton plantou lá atrás, 3.000 anos atrás, e que, como disse o Roger, se estivesse aqui encarnado hoje, estaria falando sobre isso, estaria promovendo experiências como essa que a gente se propõe a promover, para que a gente possa se abrir e receber mais desse amor, viver esse amor, correndo pelo nosso sangue espiritual, como disse o Roger. Adorei. Então, aqui na descrição do vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, também estará o nosso site, para você saber mais sobre o projeto Outside the Box, os canais de contato comigo, com a Aline também, para você tirar todas as suas dúvidas, mas eu tenho certeza que se você sentiu no coração, você já está conosco, né, Aline? É isso aí, Marcela. Beijo grande, Aline. Nos Beijo. falamos. Muito obrigada. Esperamos vocês lá nas nossas redes sociais também. É E isso aí. no Outside the Box. Tchau, tchau. Tchau, tchau.